Hoje nós teremos uma entrevista com o professor Luiz Cláudio de Stasio, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, que é um dos colegas mais interessados, mais atuantes nessa ligação entre o conhecimento e a tecnologia gerado na universidade e a sociedade, seja através da comunidade, do serviço público ou de empresas privadas. Ele tem desenvolvido uma série de esforços, né, para fazer essa conexão entre a pesquisa que a gente faz na universidade e a economia, e a vida social, né, o serviço, a área de saúde. Então, a gente tem grande satisfação de contar com a presença dele aqui para falar um pouco para a gente assim, sobre o que deu certo, que tipo de iniciativa a gente poderia fazer, que a gente poderia implementar, né, um novo modelo, um novo paradigma de economia com base nos nossos recursos biológicos, que o Brasil tem bastante desses recursos que são mal aproveitados, né? Nós temos um grande potencial que é mal aproveitado. Então, como é que a gente poderia fazer para unir a universidade com a comunidade, com os setores da sociedade, para a gente conseguir que os nossos recursos, sendo usados de uma forma sustentável, possam contribuir para a economia, para a geração de emprego, de renda para as pessoas, para ver o desenvolvimento, tão almejado desenvolvimento. Certo? Então, eu peço ao professor Stasio para brevemente se apresentar, fazer as suas considerações, né, a respeito dessa temática, e depois nós vamos conversar a partir do que for colocado, né, pelo professor, nós vamos conversar sobre essas possibilidades do nosso país de desenvolver um outro padrão de economia, né, ligado ao ecossistema que nós, riquíssimo em biodiversidade, que a gente está inserido, certo? Então, passo a palavra para o colega professor de Stasio. Bom, Feido, primeiro eu agradeço a oportunidade, acho que um espaço legal, gostaria que fosse bastante informal, que a gente pudesse conversar. Eu tenho certeza que você, o Fábio, que eu conheço, o Luiz, vão poder colaborar muito com a visão que vocês têm. A minha ideia é um pouco narrar rapidamente como que a gente pensa esse assunto, né? Mostrar algumas das experiências que a gente teve. Então, acho que, preliminarmente, é interessante colocar, eu trabalho com pesquisa na área de farmacologia, né, do ponto de vista de avaliar a atividade biológica, mas meu ponto de trabalho principal é sempre trabalhar com produtos que têm origem natural, em especial de origem vegetal, né? Então, não sou um farmacologista clássico que está estudando drogas ou mecanismo de ação, mas com um foco mais na expectativa de gerar produtos e não de estudar produtos que já foram produzidos e que necessitam de alguma informação mais técnico-acadêmica. Não é muito a cara do nosso laboratório, não. E nesse tipo de trabalho, obviamente, que a gente tem uma proximidade muito maior com o que acontece fora do muro da universidade, né? Porque, de certa forma, você vai ter um contato com a comunidade que, muitas vezes, é um contato que é muito restrito para a maioria dos pesquisadores, né? Então, eu trabalhei no passado, até alguns anos atrás, com dois grupos tradicionais brasileiros, com índios da Amazônia, uma tribo em particular, e com comunidades quilombolas aqui do Vale do Ribeira, né, com a questão do desenvolvimento de produtos em cima da biodiversidade, que era um link de relação da universidade com comunidade, né? Tivemos experiências de colaborar com o poder público de alguns municípios fora do estado de São Paulo, tivemos resultados bastante interessantes. E mais recentemente, não tão recentemente, porque quando eu fui fazer as contas, eu já estou trabalhando com a iniciativa privada, com empresas há 17 anos, então dá para narrar um pouco as dificuldades e as vantagens, sucesso ou não que a gente pode ter, e aí eu vejo isso com muito bons olhos, porque essas interações permitiram um desenvolvimento
não só do ponto de vista científico, ali dentro da minha carreira como farmacologista, mas a geração de alguns produtos que estão, inclusive, no mercado, né? E acho que isso é bastante de se avaliar. E, recentemente, a gente, vencendo um pouco as dificuldades que a gente tem, principalmente dentro desse ambiente acadêmico, a gente está com parceria com uma outra empresa, agora numa outra área, e uma terceira sendo montada também, em relação a trabalhar com produtos que tenham importância, que são, como você colocou no título, né, alguns deles genuinamente brasileiros, que a gente pode utilizar esses recursos e trazer uma série de benefícios. Então, eu sou biólogo de formação, fui formado aqui na Unesp de Botucatu e depois retornei para cá como docente na área de farmacologia, mas também não sou um farmacologista clássico, porque meu doutorado é em química orgânica e não em farmacologia, né? E eu trabalhei, na verdade, 15 anos no início da minha carreira com o que a gente chama de etnobotânica ou etnofarmacologia, e aí acho que tem o contágio todo de você tentar usar a estrutura da universidade, não para fazer uma pesquisa exclusivamente acadêmica, mas com um olhar um pouco de aplicação, principalmente considerando, Alfredo, que você colocou, né, da dimensão da biodiversidade brasileira, né, e da importância que ela tem no desenvolvimento de fármacos no mundo inteiro, e que a gente, por uma questão política e política científica, a gente não soube aproveitar os benefícios dessa biodiversidade, né? Quem está aproveitando já é um começo de crítica, quem aproveita muito essa biodiversidade são grupos de fora do país, né? Ou indústrias ou outras universidades, né? Eu posso até narrar alguns episódios nesse sentido. E eu queria contar um pouco justamente sobre isso, porque isso hoje está recebendo um novo nome, né? O ser humano é muito bom, né? Criar nomes para as coisas, né? Bioeconomia, bioinovação, né? São coisas que nós estamos fazendo há muito tempo, que hoje está com um rótulo um pouco mais moderno, que seria a economia baseada em uso de produtos da biodiversidade, né? E que, teoricamente, por trás desse uso, né, tentaria se garantir a sustentabilidade da produção, né? Eu não sei até que ponto as empresas estão preocupadas com a sustentabilidade ambiental, mas por trás desse conceito teria essa questão da sustentabilidade. E uma coisa que nem sempre a empresa e nem sempre a academia enxerga é a questão da sustentabilidade das comunidades que detêm esses conhecimentos e essa biodiversidade na mão e na própria história, né? E esse eu acho que é um caminho sem volta, né? Acho que essa conversa também é interessante por conta disso, porque se pensar em propostas disso, a gente não tem mais como sair, porque é um caminho que o mundo vai exigir, independente da política local, que eu nem quero tocar nesse assunto, porque eu acho que a gente tem um espaço negro aí de 4 anos, que já vencemos uma parte dele, depois a gente deve retomar de alguma outra forma, mas a gente tem que entender que o Brasil faz parte de uma comunidade global, né? E as demandas lá fora começam a interferir nas tomadas de decisões internamente, né? A gente sabe disso, em especial nessa questão ambiental. Então, eu pensei inicialmente, para não permitir mais uma discussão, em mostrar como que eu me senti dentro da academia fazendo isso, né? A crítica que eu tenho, e dar alguns exemplos. Eu realmente não posso reclamar, todas as iniciativas que a gente acabou tendo extramuros da universidade, elas foram extremamente valiosas ao ponto de estarem durando aí 17 anos, e ao ponto eu fechei 35 anos o mês passado dentro da universidade, né, e
E tomei a decisão que agora, daqui para frente, só vou trabalhar com a iniciativa privada, né? Que vou deixar um pouco as perguntas acadêmicas de lado. Não que elas sejam menos importantes, mas é que eu não pude fazer isso anteriormente porque o sistema não permite, né? O modelo que a gente tem de interação científica no país, ele não permite que você, no início da tua carreira, mergulhe num trabalho voltado mais para a produção, porque as exigências, vocês sabem que a gente tem dentro da academia, elas não são dessa natureza, né? E acho que aí é um ponto muito legal da gente conversar, é que uma das maiores dificuldades de trabalhar com o setor privado, ele reside em você estar dentro da universidade. É um dos maiores problemas que eu tenho enfrentado, e talvez isso possa significar propostas, né, de como que a academia pode olhar isso de uma forma diferente, que aqueles docentes que tenham esse tipo de iniciativa não padeçam tanto como esses que tentaram fazer aí ao longo desses últimos anos, né? E eu acho que vai ter que ter como você comentou, aí um novo paradigma que começa pela própria universidade. E acho que no Brasil isso é mais importante ainda, porque é um país onde, segundo os dados que a gente vê recentes, aí 93, 92% da pesquisa científica brasileira é feita dentro do sistema universitário, dentro do sistema de pós-graduação, né? Então, se a universidade não mudar um pouco como é que olha essa produção científica, a gente talvez vai demorar um pouco mais tempo para conseguir fazer isso, porque a gente dentro da universidade tem que sobreviver com as regras que a universidade estabelece e que a ciência estabelece, né? E que não são as mesmas regras de quando você trabalha com a iniciativa privada ou com a comunidade, né? Eu tenho discutido muito isso, acho que para não essa coisa de ser professor, será que eu poderia apresentar 2 slides rapidinho para ficar fácil? Não vou explorar esses slides, não, acho que é 1 minuto cada um, aí depois a gente discute, Sim. porque esse modelo talvez ilustre bem o que orientou a gente fazer esse trabalho e até identificar os problemas. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. É uma coisa bastante simples, é bem provável que vocês conheçam esses modelos, né? Tá dando para ver eu vou tentar ampliar aqui. Sim. Tá? Que existem 2 modelos de interação, né? Esse aqui é o que a gente conhece, é o que a gente vive, né? A gente tem aí o pesquisador, né? Dentro da universidade, dentro do seu instituto de pesquisa, e as suas ordens de relação, que são de primeira ou segunda ordem, que é aquela ligação direta que ele tem com alguns pesquisadores e eles com outros, e isso pode você também ter com outros. Isso tudo dentro de uma interação bastante homogênea dentro da academia, né? Você é parceiro de seus pares, né? E as perguntas dos pares na ciência, elas são restritas às perguntas acadêmicas e restrita a solucionar problemas que a ciência tem. Não estou dizendo que esses problemas são menores ou não, e longe de mim, porque já ultrapassei isso há muito tempo, de discutir pesquisa básica e aplicada, acho que isso não se aplica, mas tem um outro modelo que tem sido discutido bastante, que é esse modelo de tripla hélice. Ele já foi discutido num congresso em 2012, gerou assim, uma publicação desses autores em 2013, né? Onde você está, enquanto pesquisador, nessa interação homogênea, entendo aqui como branco a esfera acadêmica, né? Que é onde a gente trabalha, né? Se cria uma nova esfera que garante uma interação mais heterogênea, e nessa esfera que está aqui em cinza, né? E está o poder público, está, né? A indústria e está a comunidade, né? Então, você, o pesquisador, você pode continuar fazendo as suas interações homogêneas, né? Tanto em nível local, tanto em nível nacional, né? Por isso que a tripla hélice como nível internacional.
E essas ligações são mais diretas porque não entram num esquema de primeira e segunda ordem, né? Porque quando você vai responder perguntas que estão numa outra esfera, que não é acadêmica, esse contato tem que ser sempre de primeira ordem, né? Então, isso leva o pesquisador a fazer um tipo de interação muito diferente do que a gente está acostumado nesse modelo da academia. Eu vou falar bastante sobre isso, mas acho que com esse 2 slides na cabeça de vocês, talvez fique um pouco mais fácil entender os comentários que eu vou fazer. Naquele primeiro modelo, que não é à toa chamado de egocentrado, né? Ele é egocentrado no sentido que está respondendo uma questão muito central, ou de quem está fazendo a pesquisa em termos de instituição, ou de quem está fazendo a pesquisa em termos do pesquisador, né? E aí, o que interessa, pode não ser agradável escutar isso, mas o que interessa, em geral, aí, num espectro maior da universidade ou dos grupos de pesquisa, das agências de pesquisa, é o ranking que a universidade está, é o número de publicações que a universidade tem, é o número de artigos que ela alcança, e se faz internacionalização, e se não faz, e para você fazer essas interações que são homogêneas, né, você acaba tendo que obedecer uma série de critérios, porque senão você não participa desses rankings, né? E o pesquisador, da mesma forma, né? Ele está preocupado com o índice H dele, se ele está publicando numa revista de impacto 1, de 10, se ele está sendo lido, se ele está sendo citado. Por que eu estou falando isso? Porque isso te direciona para um tipo de pesquisa, né? E não me agrada, eu já escutei muito de amigos da universidade, né, que você tem que fazer essa pesquisa orientada para essa publicação, para ter esses índices e para você ser reconhecido. Eu compreendo, mas esse sistema que fecha, né? Porque quando você vai trabalhar num sistema que envolve aquela escala heterogênea, né? O poder público, municipal, nacional, internacional, regional, qualquer que seja, a empresa ou a comunidade, já parte do pressuposto que você vai trabalhar com alguma coisa que não vai ser publicável, né? E aí você, dentro da universidade, como é que você sobrevive, né? Se eu não manter o meu currículo, como é que eu consigo dinheiro do CNPq, da FAPESP, né? Então, os modelos, apesar de parecerem lógicos, eles são muito antagonistas, né? Então, para você trabalhar num modelo com interesse social, vamos assim dizer, não que as outras pesquisas da academia não fazem isso, mas ter esse modelo de interação, né, com o interesse público, você deixa de lado uma carreira, vamos chamar assim, científica dentro do padrão daquilo que é avaliado. Eu não concordo muito que eu seja avaliado, por exemplo, hoje, se você conseguir um recurso em determinadas agências, você tem que provar que você está publicando com pessoas de fora do Brasil. Para mim, isso é a mesma coisa que dizer que eu não sou bom, entendeu? Que eu preciso de um parceiro de fora. Eu não questiono que quando você trabalha com essas interações, mesmo homogêneas fora do Brasil, que a qualidade do trabalho é melhor, né? Mas eu também não descarto que eu fazer essas interações com parceiros do meu próprio país, que isso não significa que não vão ser boas, né? Então, e quando você pula para o outro modelo, por isso que é difícil essa migração dentro da universidade, né? Você vai trabalhar com uma empresa, e se aquilo for viável, você vai fazer patente, proteger aquilo do ponto de vista intelectual para tentar gerar um produto. Isso significa que você não vai ter publicação. Se eu não tenho publicação, não tenho currículo para a FAPESP, não tenho currículo para o CNPq, né? Mas o que me parece mais interessante nesse processo é que as perguntas de um mesmo projeto, se elas são numa interação homogênea ou heterogênea, elas são de naturezas diferentes. E aí a pesquisa também automaticamente é diferente, né? Que se uma está visando a publicação, a outra não está, né? A outra está visando, muitas vezes, você só interage com uma empresa ou com uma comunidade quando a pergunta é que existe um problema e que você vai buscar a solução.
Ninguém vai trabalhar com comunidade, com poder público municipal, estadual ou nacional, ou com uma empresa, para responder perguntas acadêmicas. Tá? Não. Você tem um problema, vai tentar estudar aquilo para arrumar a solução. Muitas vezes essa solução pode ser publicável, muitas vezes ela pode não ser, né? E pode ser uma solução. E isso remonta à forma que você faz pesquisa. Né? Vou dar um exemplo da minha área. Eu trabalho, uma das minhas, com plantas medicinais. Se eu fizer uma pesquisa estritamente no meu laboratório com interações homogêneas e eu mostro que uma planta tem uma atividade biológica X, a pergunta da academia é como é que funciona essa planta. Né? A pergunta da empresa, essa vai ser a última, isso se ela fizer. Que a empresa vai fazer a pergunta para você, é eficaz? É seguro? Né? Então, você pega um único exemplo, aí você está na academia, né, você fica numa situação muito complicada. Né? Eu vou tentar publicar aqui, como dizem alguns companheiros meus, né, na fronteira do conhecimento, seja lá o que isso signifique, né, ou eu vou trabalhar e tentar resolver um problema. Né? Quando a gente trabalha com indústria farmacêutica, que eu não pretendo trabalhar mais, trabalho com outro tipo de indústria, as perguntas não são essas, né? E a academia não está preparada para isso. Não está preparada, porque eles gostam de estudar aquilo que é mais sofisticado, que vai dar uma publicação de alto nível, ou que talvez vai lhe dar o prêmio Nobel. Eu não sei se alguém sonha nesse tipo, mas a gente sente essa expectativa e essa questão egocentrada, né? De eu ter um prêmio dessa natureza, minha universidade tem um prêmio dessa natureza, seja lá o que isso possa significar em termos práticos, né? Eu discuto isso com alguns parceiros, é lógico, eles têm uma dificuldade muito grande de entender, né? Porque você fala assim, como é que você vai resolver com a tua pesquisa um problema de nível internacional, né? Eu falo assim, mas olha, eu não estou preocupado em resolver o problema de nível internacional, né? Eu acho que eu tenho que fazer perguntas, primeiro, mais locais, né? As perguntas mais gerais, de interesse mundial, acho que eu tenho que deixar para os países que já resolveram todos os seus problemas, porque foi assim que aconteceu historicamente, né? A ciência resolveu os problemas dos grandes países, das grandes potências hoje, e aí depois que eles criaram um sistema de patentes, porque aí ele consegue limitar o acesso ao conhecimento ao grupo dele. É um sistema que não é agradável, mas é assim que funciona. A gente sabe que é assim que funciona, né? E eu costumo dar muito exemplo. Dei um exemplo aqui e conversei. Qual que é o problema de saúde de Botucatu? Hipertensão e diabetes? Não é? Se eu resolvo com um fitoterápico no município e reduzo o consumo de medicamentos, aumento a produção, aumento a eficácia, sem efeito colateral, usando uma tecnologia local, produzindo esse fitoterápico no próprio município, cultivando, mantendo toda uma rede de sustentabilidade e soluciona um problema de hipertensão aqui, eu solucionei um problema de hipertensão no mundo inteiro para quem quiser usar. Esse modelo local, mesmo que seja num minúsculo município, ele pode ser de exemplos para outros municípios. Né? É lógico que o contagiar um município para o outro em escala internacional, isso é raro. E aí é que vem a experiência que a gente começou a se envolver de trabalhar com empresas. Né? Porque quando a empresa abraça uma causa dessa, né, ela tem um mercado dela, e o mercado dela não reside no Brasil. Né? As empresas que eu trabalho, o mercado são prioritariamente internacionais. Então, você pode resolver um problema local e você tem um produto de interesse global. A gente tem experiências muito importantes nisso, que é o que está por detrás desse conceito da bioinovação, né? De você atribuir, gerar produtos com inovação tecnológica e não commodities, né? Porque senão a gente vai garantir o estudo de uma planta aqui, alguém vai produzir esse fitoterápico, ou esse fitocosmético, ou esse nutracêutico fora do Brasil, e você continua vendendo commodities. Né? A ideia da gente é trabalhar com a inovação tecnológica dos nossos produtos genuinamente brasileiros e gerar produtos aí com valor agregado.
né? A gente tem, poxa, tem um exemplo de um produto que é um cosmético à base de plantas. Cosmético é importante, não é importante? Por que você não estuda malária em vez de estudar um cosmético hidratante, né? Eu passei por esses questionamentos ao longo da minha carreira, né? Por que eu não vou estudar uma doença que mata no Brasil? Estou estudando um hidratante de pele, uma inflamação intestinal que acontece em pessoas em casos raríssimos, né? Mas a questão, quando você envolve a empresa, que tem por trás manutenção de emprego, um estudo de um produto genuinamente brasileiro com uma tecnologia nova, né? Comunidades produzindo esses produtos com valor agregado, a universidade participando da geração dessa tecnologia. A gente lançou um produto no mercado que já está há 10 anos no mercado com uma empresa que foi o primeiro hidratante do mundo que tinha um mecanismo de ação de mexer com modulação de aquaporina, que era uma proteína que tinha dado o prêmio Nobel alguns anos antes, né? E, é um produto extremamente inovador que o mercado brasileiro começou a consumir agora porque era um produto caríssimo, é lógico, né? Na hora que você vai fazer a inovação, você precisa ter investimento, né? Você precisa ter, além do investimento, você precisa ter um espaço na universidade para fazer essa pesquisa, porque as empresas não têm a tecnologia que a academia tem. Tá? A gente tem uma tecnologia que não faz sentido nenhum para a empresa criar essa tecnologia dentro da empresa, tá? Porque a diversidade de produtos das empresas é muito grande, cada hora ela precisa de uma tecnologia diferente, e ela encontra na universidade um parceiro ideal, né? Porque tem essa tecnologia e pode executar esse tipo de pesquisa para agregar valor a um produto genuinamente brasileiro. Está trabalhando agora com lixo, né? Com o que a gente brinca, que é com resíduo de cadeia agrícola, né? Tudo aquilo que é jogado fora, a gente está desenhando alimentos novos aí com benefício, além de efeito nutricional, benefício terapêutico fantástico. Aí é onde eu vivo discutindo. Se eu sou só na academia, eu não consigo fazer isso, né? Alfredo, Luiz, Fábio, eu não consigo, porque o investimento é de um montante que nem as agências, como a FAPESP, que eu só tenho que elogiar aqui, consegue bancar, né? Você vai fazer um ensaio clínico, como nós estamos fazendo agora com obesidade, o custo é altíssimo, né? No Brasil, a gente não tem uma cultura de fazer ensaios clínicos. As pessoas da área médica têm uma resistência muito grande a trabalhar com ensaio clínico de produtos que não são quimicamente definidos, né? Então, nós temos que fechar esses ensaios clínicos com uma agência do exterior, né? Isso custa, né? É um custo que a gente não consegue fazer sozinho. E nem eu faria sozinho, não é minha área clínica, né? Eu preciso do parceiro. Né? E essa interação cada vez é mais intensa e mais saudável. Lógico que você tem que escolher os parceiros adequadamente, né? Eu não acredito que a interação universidade-empresa é uma coisa que faça de cima para baixo, né? A empresa busca a universidade e a universidade tenta localizar se ela tem recursos humanos para atender aquela empresa, ou o contrário, né? Eu tenho uma grande ideia na universidade e vou procurar os parceiros. Isso não, a minha experiência mostra que isso não funciona. A interação universidade-empresa, ela passa por um processo da interação entre um pesquisador e um empresário. É eles que têm que estar linkados e estabelecer muito claramente o papel de cada um, a potencial patente disso, como é que isso vai funcionar, né? É nesse universo de interação que acontece, de fato, as grandes coisas. A academia não está muito preparada para isso, porque eles estão naquele modelo egocentrado, né? E ainda tem um problema maior que parece que quem trabalha na academia com empresa
não é bem visto, como se mexer com dinheiro ou com a iniciativa privada fosse pecado ou crime ou alguma coisa assim. Isso é bastante complicado, porque isso burocratiza muito o sistema, né? Burocratiza muito o sistema. Eu dei um exemplo na reitoria anterior, no CEP, que é um órgão da universidade, e falei, quando eu ponho um projeto na FAPESP de pesquisa, aí eu presto conta para a FAPESP, certo? Quando eu recebo um projeto 2 vezes mais recursos de uma empresa, a universidade, além de querer que eu preste conta para a universidade, ela ainda abocanha 10, 15 ou 20% desse recurso. Então, isso afasta a empresa, né? Eu estou financiando vocês, vocês vão me cobrar 20% para eu financiar vocês, e vocês ainda querem ter acesso a todas as informações que podem gerar uma patente. Então, tem um processo que a gente precisa chegar num novo momento, a universidade precisa entender isso. Eu até entendo essas regras todas, porque é muito fácil esse processo se deslizar para processos de corrupção, que ninguém está isento disso, né? A universidade não está isenta disso, ninguém está, né? Mas existem essa dificuldade. A maior, que acho que é a que você comentou um pouco antes da gente começar, é a falta de cultura da universidade em treinar recursos humanos para trabalhar com a iniciativa privada. Deles entenderem que as perguntas científicas são diferentes e as aplicações são diferentes e o modelo de trabalhar a pesquisa também é diferente, né? O aluno que chega no meu laboratório, ele sabe que ele nunca vai estudar mecanismo de ação de nada, ele vai ver se o negócio funciona e se não mata. E isso você tem que trabalhar. Mas é difícil. Sexta-feira, um aluno falou que é contra trabalhar com empresa porque ele acha que a universidade tem que responder às perguntas da ciência. Eu até fiquei perguntando quais são as perguntas da ciência, né? Tenta ilustrar para mim qual que é a diferença, porque em qualquer que seja o modelo, né, é sempre ciência, né? É sempre inovação. O modelo que se aplica é um pouco diferente. A gente está num estado que tem uma agência que estimula muito isso ajuda bastante, né? Eu já estou trabalhando com 2 empresas, uma terceira. Nessa segunda empresa, a gente já está no segundo PIP, com a outra nós tivemos 7. Né? A empresa começou com 11 funcionários, hoje tem mais de 300, né? Em cima de produtos só da biodiversidade, de gerar inovação, né? É cosmético, não importa, está garantindo 300 famílias sobreviver, está garantindo uma produção, que algumas comunidades forneçam esses produtos, né, de forma absolutamente controlada, rastreada, né, hiper satisfeitos com a proposta, do ponto de vista que muitos desses produtos são resíduos e eles ganham para dar os resíduos, fornecerem, venderem esses resíduos para a empresa. Né? Então, você cria um sistema que, embora seja um produto que não tem um apelo de saúde, é um produto, você pegar a indústria de cosmética hoje no Brasil, é a segunda o maior mercado do mundo, por incrível que pareça, ainda é. Né? Se a gente recentemente saiu da Associação Brasileira de Produtos de Higiene Pessoal e Cosmético, para cada R$ 1 milhão que você investe na indústria de cosmético, você tem um retorno de quase 4 milhões. Né? Isso na agropecuária não chega a 3, esse mesmo 1 milhão. Né? Na indústria chega perto de 4. Né? E a geração de empregos chega a ser a mesma geração de empregos que dá na indústria, né? Você pensar em investir em cosméticos. Então, você tem que atender. Você tem uma biodiversidade fantástica aí, por que não usar isso até para uma questão que seria menos importante do ponto de vista de saúde, né? Mas o que é importante isso do ponto de vista social, de geração de empregos, né? De manutenção de comunidade, de sustentabilidade até da produção dessa matéria-prima, porque
se a empresa não investir na sustentabilidade local, no ambiente, nas comunidades, ela não tem a matéria-prima no futuro para ela fazer, né? Então, as experiências da gente têm sido fantásticas, apesar dessas resistências todas que a gente tem, em especial a burocracia. E esse modelo, né, que eu falei no comecinho, a gente é cobrado por um tipo de coisa que essa parceria nessa outra esfera, né, que é fora da acadêmica, a gente não produz, né? A produção científica, ela é hoje a moeda de troca, né? Esses modelos não é só para o Brasil, isso é para o mundo inteiro, né? Os parceiros que a gente tem fora do Brasil, eles sentem a mesma dificuldade. Falou, olha, na hora que eu comecei a trabalhar com empresa aqui, minha produção científica cai e aí eu já não consigo mais recursos, né? Eu, para poder fazer isso, sinceramente, eu tive que esperar muitos anos da minha vida para poder criar um currículo que eu consigo manter com os meus alunos e paralelamente, fazer isso pensando nessa questão da bioinovação e da bioeconomia. Mas eu imagino que se eu pudesse ter feito isso desde o início da minha carreira, né, eu não pude, eu fiz nos últimos 15, né? Ou seja, 20 anos da minha carreira, eu tive que tentar construir um currículo forte para suportar as críticas na hora de pedir o recurso para uma agência nacional ou internacional, né? E para finalizar, uma das dificuldades que a gente tem, que eu acho que aí é uma questão importante em termos de governança, que é a legislação de acesso a esses produtos. Isso complica muito. Isso complica muito. Eu entendo a legislação hoje. Se deu uma ideia, um pesquisador ele está no mesmo artigo da legislação de quem vem aqui e retira toneladas e toneladas de madeira para o exterior. Se eu pegar 1 quilo de plantas, eu estou no mesmo artigo da legislação. Isso aconteceu, começou a acontecer quando era ministro do Meio Ambiente, a primeira-ministra do governo Lula, que foi candidata a presidente, a Marina Silva, com um objetivo muito claro de combater a biopirataria, né? Mas não teve essa legislação não teve a habilidade de diferenciar o pesquisador brasileiro do cara que está retirando, por exemplo, na Mata Atlântica, 70, 80 toneladas de plantas medicinais por ano, só ali de um microcosmo de 4, 5 municípios, né? Então, eu fui processado, eu tive multa, eu tive profissionais, amigos meus da USP, que foram presos porque estava com meio quilo de planta trazendo do Pará para estudar no laboratório, né? Isso está se resolvendo com o tempo. De novo, esses 4 anos que nós estamos vivendo, ninguém resolveu nada, ninguém nem sabe como é que está essa legislação, né? Porque ela inverteu, né? Hoje todo mundo está tirando tudo, ninguém está sendo penalizado, mas enquanto era penalizado, só eram penalizados os pesquisadores, né? Porque os grandes exploradores nunca foram acionados. Isso foi tão grave que algumas universidades brasileiras proibiram durante vários anos a pesquisa com plantas medicinais brasileiras, né? Inclusive a universidade onde eu me formei, que foi o primeiro centro de farmacologia do Brasil, que sempre trabalhou com plantas, foi a primeira pesquisa no Brasil com cannabis, com novos medicamentos à base de plantas. E recentemente aconteceu um fenômeno muito grande, né? A legislação brasileira ambiental, ela está fazendo com que as empresas do setor trabalhem com plantas que não sejam brasileiras. E não porque eles não querem atender a legislação brasileira, porque quem compra esse produto não está interessado nessa legislação brasileira, né? Porque eu trabalho com uma empresa que desenvolve o produto, mas ela não comercializa, ela vende ideias, né? Então, estão comprando ideias dessa empresa, grandes empresas como L'Oréal, Clinique, Boticário, Nature, são essas pessoas que não querem atender a legislação brasileira, por um motivo muito simples. A legislação brasileira, nessa área, você tem que dividir os royalties com a comunidade detentora de conhecimento. Tá?
A pessoa fala, pô, mas isso é correto, também acho. O problema é que ninguém sabe quem detém o conhecimento no Brasil. As empresas, elas não querem negar a distribuir esse recurso, porque é na faixa de 2% de um produto para é que o Brasil exige que esse dinheiro seja depositado numa agência que ainda não existe no Brasil e relacionada ao Congresso Nacional. Brincou, nenhuma empresa séria vai fazer isso. Vai fazer isso porque precisa de dinheiro que vai para outra coisa. Né? Então, essa é uma problemática, não é? Porque às vezes a gente fala assim, não, poxa, a empresa não quer dividir royalties com a comunidade. Não, não é isso. Eu trabalhei com etnofarmacologia durante 15, 20 anos. É impossível você determinar quem é que detém o conhecimento tradicional no Brasil, porque ele é muito difuso. Né? Mesmo as comunidades indígenas isoladas, elas trocam informações, elas se encontram ou desenvolvem isoladamente o mesmo conhecimento popular, que a gente chama tradicional, e quando nós já tivemos uma experiência, patenteou, fechou tudo com essa empresa, o grupo do outro lado do rio falou, pô, mas eu também uso essa planta, né? Quem é que resolve esse embrólio legal aí, né? Então, precisa se criar uma nova forma de usar isso, porque está afastando as empresas. Né? A universidade afasta com a burocracia, a legislação brasileira afasta com essas exigências que a gente, às vezes, não tem como cumprir. A gente, pesquisador, não tem como cumprir, a gente tem que garantir, quando eu acesso um conhecimento tradicional, um produto, que eu vou dividir royalties com a comunidade. Mas, cara, a universidade não é empresa, eu vou dividir o quê? Eu vou dividir prejuízo, que é o que eu gasto por fazer a pesquisa, porque não sou eu que produzo, né? Não é a universidade que produz, né? Quando você faz um modelo de interação, que você vai ter o parceiro para produzir. É nesse momento que a legislação tinha que entrar. Então, a gente pode discutir alguns exemplos em particulares, né? O que eu sinto claramente é que isso é possível, o modelo existe, é possível ser feito, você acha parceiros extremamente sérios. Meu laboratório teve mais investimento de empresa do que da FAPESP, CNPq, CAPES nesses últimos 10 anos, numa quantidade que chega a ser 3 vezes maior. Eles já absorveram 6 alunos meus do laboratório, isso significa também que você está tirando o aluno da pós-graduação só daquela visão que ele quer fazer carreira acadêmica, ser professor, ele está enxergando uma outra frente. Alguns desses alunos hoje são chefes de P&D de grandes empresas, ou de cosméticos, ou de alimentos. Ou seja, tem um caminho muito claro aí que pode ser usado num tipo de discussão desse, de proposta, né, de como isso pode acontecer, porque você tem modelos funcionando, não são só um nosso, né, com o poder público municipal, com comunidades, mas não tem jeito. Essa interação heterogênea tem que acontecer, porque o conhecimento está na academia, mas o grande investimento não é a agência de pesquisa quem faz, né? E as grandes ideias elas estão na empresa, é ela que vai, essa parceria precisa ter, né? E a gente tem uma biodiversidade com gente. Eu falo, quando morre uma pessoa dessas que eu entrevistei na Amazônia ou no Quilombo, é a mesma coisa que tivesse queimando uma biblioteca, cara. O cara tem 60 anos vivendo dentro da floresta com conhecimento ali fantástico, né? Esse cara morre, esse conhecimento perde, né? E, e esse conhecimento ele vale muito, ele vale muito. A ciência, vou falar da ciência em particular, a farmacologia. Se a gente pensar nos grandes fármacos que existem no mundo, a gente falar aqui, olha, de morfina, ácido acetil salicílico, 2 analgésicos, 5 grupos de antitumorais, antitumoral, estou falando, né? Substâncias como a cocaína. A cocaína é uma droga de abuso? Não, mas ela é o primeiro anestésico local já descoberto, o mais potente, que gerou todas as classes, todos os anestésicos locais. Se você pensar o quanto que vale essas plantas e saber que a ciência só conseguiu descobrir isso porque
alguém de uma comunidade tradicional usava historicamente na comunidade essa planta, olha o poder, olha o valor que esse conhecimento da população tradicional tem. Eu brinco aí, se você pensar na aspirina que custa 50 centavos, e você tem um consumo no mundo de 40 comprimidos por pessoa no planeta, não sei quem consome os meus 40, mas faça as contas, não é? 40 comprimidos vezes 50 centavos, vezes o número de habitantes que tem o planeta, só aspirina dá, né? E vem de uma historinha simples, de uma comunidade tradicional europeia, e você tem como valorizar isso, né? É um conhecimento extremamente valioso. Aqui do Brasil saiu os curares, né? A primeira cumarina é brasileira, o curare é brasileiro, né? Você tem uma série de grandes descobertas que saíram do conhecimento da nossa biodiversidade e dos nossos grupos tradicionais, né? Está mais do que na hora da gente conseguir na universidade olhar para isso. Eu acho que mais na universidade, mas mais no país, né? Enxergar que isso é importante e investir. Não é? Eu sou otimista por natureza. A gente está vendo aí possibilidades sendo abertas além da FAPESP, né? O CNPq abriu linhas de financiamento para isso, está saindo editais específicos só para quem trabalha com empresa, está saindo editais específicos para pesquisadores associados à empresa e não só à academia. Isso talvez signifique um estímulo aí às pessoas enfrentarem isso, porque esses editais, eles também não estão olhando a tua publicação científica. Ainda existe esse ranço, mas o cara está olhando a tua interação com a empresa, a tua interação com a comunidade, outros fatores que a ciência mais acadêmica, naquele universo homogêneo, não enxerga como importante, né? Como é que eu colocar no meu currículo que eu tenho um produto no mercado? Eu não tenho produto. Uma empresa que trabalhou comigo sustenta 300 famílias. O cara nem lê isso no meu currículo, né? Não tem nenhum, a plataforma Lattes nem cabe essa informação, né? Cabe a do meu artigo publicado e o tal do índice de impacto, meu índice H, né? Que eu não sei o que significa essas coisas, porque eu não gosto. A gente sabe que as revistas científicas quase a sua totalidade são produzidas por empresas privadas que têm interesse de vender a revista e vender os artigos, e é um sistema liberal, capitalista, muito desagradável para quem trabalha com a ciência de uma outra forma. E tem que se sujeitar, porque é o modelo que está aí, né? Você critica isso na universidade, não, bom, se você não quer adotar, aceitar as regras, caia fora do sistema, né? Mas acho que a gente já está conversando aqui hoje justamente porque podem surgir propostas de como encarar isso diferente, né? A universidade tem que avançar um pouco nessas discussões, nesses modelos. Eu tive uma experiência muito boa em outra universidade paulista que enxerga essas interações muito mais fácil. A nossa, acho que ainda está, eu digo a nossa, a Unesp, né? Que eu fui formado e onde eu trabalho, ela está ainda mais lenta, apesar da gente estar com uma agência de inovação que está fazendo um trabalho sério, eles também esbarram numa burocracia dentro da administração central da universidade. Eu imagino que isso também é fruto do número pequeno de pessoas na universidade que trabalham com a iniciativa privada, com esses serviços fora dessa esfera homogênea e acadêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia ser mais rápido, porque eu estou há 17 anos trabalhando com isso e eu não senti em nenhum momento dentro da universidade que eu trabalho que esse processo foi facilitado. Ele não foi piorado, mas ele não foi melhorado. A FAPESP enxergou isso, visionária, com as linhas de financiamento que ela tem. O CNPq, eu não sei dizer por que está enxergando isso. Talvez aquela brincadeira que a gente fez, talvez de tirar o recurso de uma área que eles não gostam, que é humanas, e jogar para projetos e iniciativas da privada. É um erro a tomada da decisão, se foi essa, mas, de certa forma, está beneficiando uma visão nova de fazer interação, porque não são poucos editais que o CNPq está fazendo nessa linha, não.
são uma quantidade grande de editais, porque é um caminho que vai seguir, né? E que passa pela percepção que a sociedade tem da ciência e da universidade, né? A, a percepção da sociedade, da ciência e da universidade depende muito do que ela faz para a sociedade, né? E se a gente continua nesse modelo muito homogêneo de fazer perguntas extremamente acadêmicas, no sentido, não é que elas sejam pejorativas, não quero dizer isso, mas que não dão uma resposta imediata para problemas, mesmo que sejam simples da sociedade, é óbvio que que a sociedade não tem uma percepção boa do que a academia está fazendo, do que a universidade tem. A Instituto Botucatu é uma coisa à parte, porque eles enxergam a universidade como um prestador de serviço por conta do hospital, mas se você não tem um hospital aqui, a relação da sociedade com a ciência feita aqui, ou a ciência de uma forma geral, ela vai para perto do zero, né? Porque o que a gente faz, né? A pandemia ela ajudou muito isso, né? Porque fez a ciência mostrar que poderia resolver um problema, né? Mas ao mesmo tempo ela mostra, cara, não é possível que você não pudesse prever isso com o conhecimento científico que tem, né? E até não precisar de uma quantidade tão grande de pesquisadores que tiveram que parar de trabalhar com o que trabalham para trabalhar com o Covid, porque ou para aproveitar o momento, né? Eu cansei de ver amigos meus, eu não gosto disso, mas publicando artigos de plantas contra a Covid, sabe? A gente sabe que isso não vai resolver nada, que não é nada, mas aproveitando a onda, porque as revistas permitem, tem dinheiro para isso, tudo, né? Então, a pandemia ajudou a população a ter uma visão um pouco melhor da academia, né? Mas, ao mesmo tempo, por conta dessa falta de uma relação boa da ciência com a sociedade, é que a gente tem uma grande parte da população, e inclusive um presidente que nega a ciência, né? Então, não estou justificando longe de mim, né? Porque mas dá para entender porque essa relação ela não é direta, né? A população não vê isso diretamente, que para usar um computador, que para fazer X, Y, Z, teve uma pesquisa por detrás, né? Ela consegue enxergar que ela está passando fome, que ela tem problema, que falta medicamento, que falta isso, e você pode solucionar essas questões básicas, mas sempre fica pensando em perguntas exclusivamente universais, né? São importantes, mas eu sou um pouco radical nesse sentido. Eu acho que o nosso país ainda precisa responder outras perguntas. Tá? Eu posso, na academia, eu seria extremamente criticado por fazer um tipo de colocação dessa, né? Mas a gente tem perguntas um pouco mais básicas para responder do que tentar ganhar o prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, né, na minha área, ou de tentar publicar na Nature ou na Science, que isso seja uma consequência, né? A gente sabe quanto custa isso, né? Outro dia eu vi um cálculo feito por um pesquisador americano dizendo que para ganhar um prêmio Nobel de Medicina, o laboratório precisa ter uma questão de 4 milhões de dólares de investimento por ano durante 5, 6 anos. Mas eu falei, bom, com tudo isso eu também ganho um prêmio Nobel, 4 milhões de dólares por ano durante 5, 6 anos. Muitos brasileiros ganhariam um prêmio Nobel, né? Mas com 4, 5 milhões de dólares por ano, projetos voltados para a bioinovação, você geraria emprego, sustentabilidade, preservação ambiental, né? Tem uma questão de recurso aí por detrás que poderiam resolver muitos problemas. A experiência está posta, ela é muito valiosa, a gente só tem... Eu sou muito sortudo, vamos dizer assim, porque as minhas parcerias todas funcionaram muito bem, exceto com o poder público, por conta da legislação, e a relação entre os governos municipais, estaduais e federais com a universidade também não são relações muito boas, né? Você vê aqui em Botucatu o que a prefeitura investe na universidade.
Não vou dizer que é pouco ou que é nada, mas quando eu vi em outras cidades como Assis, onde a prefeitura levantou prédios dentro do campus da Unesp, e lá não tem faculdade de medicina, existem interações diferentes, né, que você possa ter interações na questão de fitoterapia. Botucatu seria um modelo para o Brasil, porque aqui tem farmacologista, químico, tem universidade, pesquisadores na área de cultivo orgânico desses produtos, né? Médicos, profissionais de saúde de todas as características, farmacêuticos, e a gente não conseguiu montar um programa de fitoterapia em Botucatu, né? Isso relata um pouco a dificuldade da interação com o poder público municipal também, né? Ou estadual ou federal, mas que é um caminho excelente, que é possível, e a gente pode aí, na hora da discussão, aí, dar outros exemplos de como funciona, existe uma coisa que pode ser feita assim, nesse caminho, ainda mais considerando a diversidade que a gente tem de recursos aqui no Brasil. Se a gente não usar, alguém vai usar. Uma das plantas de um aluno meu, que é endêmica da Mata Atlântica, tem 17 patentes no Japão. A planta é endêmica da Mata Atlântica, com 17 patentes no Japão. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode, né? É uma interação aí que também leva em outros níveis, né? No passado, nós tivemos governantes que pensavam nisso, né? Que quebraram patentes do cupuaçu, do açaí, da rapadura, e quebraram de várias outras plantas endêmicas brasileiras. Mas hoje, não sei se eu posso usar um termo desse, é uma folia em termos governamental a relação nossa com os outros países, né? É uma mão oposta do que a gente esperava. Mas eu acredito que isso tudo pode mudar, que esse caminho que a gente está discutindo aqui é um caminho muito saudável para esse universo de usar a biodiversidade de uma forma sustentável e usar o conhecimento científico, porque sem o conhecimento científico você não gera produto agregado, nós vamos vender matéria-prima de novo, commodities, eu não consigo enxergar que isso é a solução, de forma alguma. Alfredo, você comentou isso em algumas das palestras, né, que a gente pode usar produtos locais para resolver problemas locais que a própria população brasileira consome esse produto, você gera um ciclo econômico extremamente saudável. E quando eu falei aquela coisa, bom, um problema local nunca é só local, né? Ele acontece no mundo inteiro. Se a gente está pensando em questão de saúde, por exemplo, as doenças estão no mundo inteiro, né? Um modelo funciona aqui, ele pode ser exportado, né? Mas ele pode ser exportado quando ele tem a tecnologia, senão vai matéria-prima e nós vamos continuar comprando os medicamentos com os nossos produtos, porque alguém fez essa inovação, né? Bom, eu acho que era isso, não sei nem quanto tempo eu falei, porque eu me empolgo para falar quando eu pego esse assunto, né? Eu queria ser mais breve, mas, poxa, está aberto. Agradeço de novo, Alfredo. Vamos conversar um pouco aí, o que vocês acham. Muito obrigado. Foi muito rica a sua exposição e tem várias considerações e questões. E também eu vou passar a palavra. Nós temos dois debatedores conosco hoje, o Fábio Augusto Furlan e o Luiz Gonzaga Xavier Gato. Eu quero fazer uma consideração inicial. Quando a gente pensa em questão do desenvolvimento do país, né, a experiência do milagre econômico foi muito importante, né, no tempo de 1970, que o Estado investiu pesadamente, né? Você teve mais interações com empresários da iniciativa privada, porque o Estado deixou, né, de assumir esse papel de alavancar o desenvolvimento, né, e nos últimos anos está se esperando que a iniciativa privada tomasse a frente, né? E alguns empresários realmente procuram investir, né, nesses produtos. Agora, o milagre econômico, ao final, né, aquele período, ele teve um problema que levou, né, ao declínio da economia, que foi a dívida externa, né? Porque as indústrias que foram implantadas, elas precisavam de matérias-primas ou tecnologias
de outros países, então foi contraída uma dívida, né, em dólar, depois houve o choque do petróleo, né, e o aumento do chamado serviço da dívida, né, e o Brasil, então, por conta disso, desacelerou o crescimento. Então, se essa lição foi bem aprendida, hoje em dia a gente precisaria valorizar muito a bioeconomia, porque ela seria a possibilidade de o Estado investir em reais, sem necessidade, né, de tecnologia ou matéria-prima, peças de máquina, etc., do exterior, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a, vários ramos da indústria, eles têm cadeias produtivas espalhadas em vários países, né? Então, o automóvel, né? Você tem um câmbio produzido no México, né? Um motor feito no Japão, né? Então, você tem essas multinacionais que atuam nessa área, né? E eles não têm interesse em investir no desenvolvimento do país. Eles têm um interesse no próprio rentabilidade dos seus produtos, né? Não em investir nossos recursos naturais, fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Quem que pode fazer isso? Seriam alguns empresários, né, da iniciativa privada, mas para fazer isso de modo mais sistemático, teria que ter um programa do Estado Federal, né, fazendo não só financiamento da pesquisa, mas também financiamento de novas empresas, né? E isso poderia ser feito em reais, com recursos próprios, sem gerar dívida externa, né? A gente sabe que o Estado tem poder, né, de emissões monetárias e se esses gastos forem em investimento, isso vai ter um retorno, né, em impostos, em geração de emprego, de renda. Então, como é que você veria essa possibilidade da gente formar um novo modelo de bioeconomia, tendo, né, a universidade como a fonte do conhecimento, a origem de novos empresários, né, os estudantes, durante o seu curso, se preparando fazendo pesquisa, elaborando conhecimento para resolver problemas locais, gerando produtos, utilizando a nossa biodiversidade, com financiamento a fundo perdido do Estado. Então, nós poderíamos ter um outro modelo de desenvolvimento que não teria esse problema, né, da dependência externa e que poderia, tornando, né, o povo o principal protagonista, através, né, quer dizer, com um papel da universidade e do financiamento do Estado Federal, a universidade, para você gerar o valor agregado, como você bem colocou, né, a gente desenvolver transformações nessas matérias-primas da natureza e novos produtos de grande interesse, né, indústria alimentícia, né, fitoterápicos, cosméticos, frutas, sucos, né, bebidas, etc., etc. Quer dizer, a gente teria um potencial muito grande, até tem essa estimativa que o Brasil tem o maior potencial na indústria alimentícia mundial, né? A gente poderia ter um novo ciclo de desenvolvimento sem essa dependência externa, né? O Brasil é um país continental, nós não teríamos um problema que uma Cuba tem de ter uma alavancagem interna do desenvolvimento, né? Então, iniciativas como a sua seriam exemplos, né, para a gente gerar esse novo modelo. Então, Alfredo, eu acho que quando a gente fala em bioinovação ou bioeconomia, né, a grande demanda, a grande necessidade é conhecimento científico e tecnologia para desenvolver essa agregação de valor. Isso a gente não depende mais do exterior, né? Isso a gente pode gerar aqui. A questão do escalonamento industrial, nessa área de alimentos ou de fitocosmético, a gente pode fazer isso sem dependência absolutamente nenhuma.
Então, é um modelo que me parece muito inteligente para um país como a gente, porque a gente não criaria essa dependência, não. Nós somos da década de 70, brincadeira, né? Brasil, homem, eu deixo, aquela coisa, cara, a gente estava trocando café por não sei o quê, por equipamentos, né? Hoje, bem ou mal, a gente caiu de 13º para 16º em termos de produção científica. Isso está embutido por detrás disso, né? Existe uma questão de tecnologia em ciência muito fortemente estabelecida aqui no Brasil, né? A questão é esse paradigma de a gente ter recursos humanos, da universidade olhar para isso, né? E permitir que a gente tenha recursos humanos em poucos tempos que olhem isso. Olha, não é só academia que eu tenho que ir, né? Eu tenho a iniciativa privada, eu vou ganhar bem na iniciativa privada, não vai ganhar mal, não. Eu vejo os meus alunos, alguns ganham mais do que eu como professor titular, né? Então, eu acho que a gente consegue um ciclo novo, porque a gente valorizando a nossa biodiversidade com a ciência que a gente consegue. Eu não consigo imaginar que a gente dependeria de um financiamento exterior para isso. A gente vê modelos aí que tem coisas que a gente não faz aqui no Brasil, entre aspas, não faz por conta da dificuldade de fazer, mas não por questão de capacidade. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui, sai mais barato eu contratar eu que trabalho com uma empresa, junto com a empresa, contratar um ensaio clínico no exterior do que eu tentar enfrentar a burocracia no Brasil. Então, o problema maior desse novo ciclo é um novo sistema regulatório dessa coisa, né? Que estimule o aluno a ir para essa aula, para essa área, que mostre para o pesquisador que está na universidade que não é só a publicação que vale, né? Esse modelo que me parece que segura um pouco mais, menos do que essa dependência externa. Fazer o que nós fizemos, nós não dependemos de ninguém, na verdade, nós contratamos o serviço do cara com o luxo de ainda criticar que ele fez errado e mandar refazer, porque a gente tem, quando você faz essa interação, de chegar nesse tipo. E não é uma dependência, né? Na verdade, você está contratando um serviço porque ele vai sair mais rápido, né? Eu até falei para um aluno meu, monta uma empresa como esses caras fizeram lá no Canadá, na Espanha, para fazer aqui, né? Então, essa cultura precisa, isso que você falou, né? De estimular o aluno. A pós-graduação precisa enxergar isso, né? Eu não estou defendendo um fechamento, né, igual na época lá da lei da informática, né? Porque é claro que é muito melhor para a gente comprar um celular coreano, né, um carro japonês, do que competir com eles nessa área que a gente não tem a menor condição, né? De área de informática, de eletrônica e alta tecnologia, a gente não tem como competir, a gente tem que conquistar o nosso território a partir dos recursos que a gente tem, né? Recursos naturais e humanos, né? Nós temos, com o apoio do Estado Federal, né? Elaborando um programa de financiamento para novas empresas, eu até acredito que tem que ser financiamento a fundo perdido, e isso não é assim um absurdo tão grande se a gente olhar o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, que ele está distribuindo trilhões a fundo perdido para reativar a economia, certo? E a gente pode fazer isso com o real, com nossa própria moeda. Aí eu peço aí também o comentário do Fábio a respeito dessa questão, né, do financiamento do desenvolvimento, né? Hoje em dia já tem vários economistas dizendo que o investimento produtivo, o investimento na retomada da economia não pode estar na dependência do orçamento anual, aquele que passa no Congresso, né, que diz, tem aquela briga, né, de foice no escuro lá, aquele orçamento ali, né, não tem uma folga, uma margem para fazer o investimento que a gente precisa no sistema produtivo. Então, tem que ser um adiantamento, né? Uma emissão monetária que vai, né, gerar frutos
vai gerar resultados se for bem aplicada no futuro e vai, né, futuramente vai aumentar a arrecadação e, quer dizer, não vai gerar um rombo fiscal, porque se for bem aplicado, é claro, né? Mas aí eu penso, tendo dinheiro para fazer as coisas funcionarem, né? Ficaria muito mais fácil para pessoas como você na universidade virar para os seus alunos e falar: monte uma empresa, aí vocês vão ter financiamento para implementar essa empresa, né, até a fundo perdido, porque a função desse financiamento seria gerar empresa produtiva, emprego, renda, e depois isso retorna para o Estado, né, pelos mecanismos já existentes, né, de arrecadação. Então, acho que, além dessas mudanças que você colocou, em termos de lei, de burocracia e mentalidade, uma mentalidade também cientificista, né, na universidade, de pensar a ciência nos moldes do passado, né, desvinculada da tecnologia, da aplicação, a questão da legislação muitas vezes inadequada, mas eu colocaria também, talvez como principal fator, seria, né, um programa de financiamento do desenvolvimento semelhante ao do Biden nos Estados Unidos, né, que precisaria ser feito no Brasil para tirar a gente dessa recessão, porque é um ciclo vicioso que nós estamos, né? Tem pouco dinheiro circulando, tem pouco investimento e continua, né, a recessão. Quer dizer, tem que colocar. Eu até peço ao Fábio comentar sobre isso. Tem que pôr mais dinheiro para circular, para a economia funcionar. E esse dinheiro, a máquina de fazer dinheiro é o Estado, né? O dinheiro não vem da pecuária ou da agricultura ou da indústria, não. Todas essas atividades econômicas precisam do dinheiro para poder se expandir. Bom, boa noite para vocês. Não, Alfredo, acho que eu concordo com você. Essa história de que o Estado não participa do desenvolvimento, isso é conversa, né? Porque eles, assim, toda a história dos países, inclusive da grande economia liberal, que é a americana, foi construída à base de muito investimento de dinheiro público. Você vê aí a história do investimento público americano no pós-Segunda Guerra Mundial. O Estado pesadamente investindo na economia. E continua até hoje. Também embora agora, é lógico que a pandemia escancarou a possibilidade de você fazer financiamento quase que infinito, que, por exemplo, a economia americana tem, mas se você olhar o pré-pandemia, né, o governo americano ainda era uma das grandes fontes de investimento próprio na economia. Tá certo que era muito centralizado em alguns setores, o setor militar, por exemplo, que consome quase 30% do gasto do orçamento americano, mas não deixa de ser investimento público, né, para fazer o dinheiro circular. Bom, países soberanos, como o nosso, moeda soberana, pode emitir com quanto dinheiro quiser, pode fazer o que quiser. Ele não é obrigado a ficar parado com esse orçamento engessado, né, com teto de gastos, essas coisas. A pandemia está mostrando aí, quer dizer, os Estados Unidos e as grandes economias estão fabricando dinheiro, basicamente, fabricando, né, modo dizer. Então, investimento público no desenvolvimento é tido e havido, quando a gente olha empiricamente para a história do desenvolvimento, como sendo o grande motor do desenvolvimento. É lógico, existiram modelos onde o Estado era o único investidor. Esses fracassaram. Então, eu preciso do Estado, mas eu preciso da iniciativa privada. E daí, Alfredo, talvez esse seja um pequeno ponto que eu discordo de você. A iniciativa privada precisa do risco. O risco é a palavra. O risco é a palavra. As pessoas não gostam da palavra risco, mas eu aprendi ao longo do tempo que o risco é a palavra. Ou seja, o cara ele vai ser financiado, ele tem linhas de financiamento, linhas generosas,
mas ele pode perder. Não é tão ao fundo perdido assim, não. Porque se ele não tiver o risco, uma série de outras coisas não acontecem. Se ele não tiver o risco, provavelmente ele não vai investir nas melhores pessoas. Se ele não tiver o risco, ele não vai ter um cronograma que seja adequado ao seu fluxo de dinheiro. Se ele não tiver o risco, ele muito provavelmente pode postergar o desenvolvimento de produto ou sequer fazê-lo. Então, ok, o Estado pode ser generoso, mas tem que ter o risco. Sem o risco, esta interação entre a iniciativa privada e a universidade, ou o bem público financiando, ela não acontece de maneira eficaz. Eu vejo a universidade como um gerador de pessoas e conhecimento. É isso que nós somos. O que nós fazemos na universidade? Não sei isso. O problema é aquilo que o Distas falou, e que quantas vezes nós já falamos disso, Distas? Quantas vezes nós já conversamos sobre isso? A universidade prepara pessoas para viver dentro da universidade. Ou seja, ela lá para dentro. O que você vai fazer? Eu vou fazer aquilo que me mantém dentro da universidade, e aí eu vou ensinar os meus orientados a fazer a mesma coisa. Eu não ensino essa pessoa, veja, uma pessoa selecionada que passou por tantos anos de ensino e educação, né? Eu não ensino essa pessoa para assim, cara, moça, veja, você tem todo um universo de possibilidades para fora da universidade, muito maior do que a universidade. Possibilidades é você contribuir muito mais do que dentro da universidade. Você só precisa aprender a fazer isso. E existir, junto com esta aprendizagem, um ambiente favorável para que ele empreenda. É aí que entra a história do investimento privado. O risco é teu, mas você tem um ambiente propício e eu estou te treinando para isso. Sabendo onde que você está saindo? Você está saindo aqui da universidade. As portas estão abertas. Você vai ter o Distase falando, você vai ter o meu laboratório aqui para quando a tua empresa quiser fazer uma parceria comigo, para quando você quiser mandar pessoas para treinar aqui, eu estou à disposição, estamos aqui prontos para ajudá-lo. E, lógico, nessa interação, isso vai trazer um benefício para mim, pesquisador, porque o meu laboratório vai se desenvolver, eu vou poder formar mais pessoas, entregar mais pessoas para a universidade e para o mercado. Então, o desenho que eu vejo é muito claro. Onde nós estamos pecando? Primeiro, não tem nenhum tipo de incentivo público para inovação. Muito pouco. Porque a inovação não é só a ideia, é desenvolvê-la e gerar um produto. Ela tem que chegar no fim. Ela não pode ficar no meio do caminho. Ela tem que chegar no fim. Então, esse ambiente, esse investimento, esse caminho é muito pouco claro e muito difícil no Brasil. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, nós como universidade, como fazemos para formar, produzir conhecimento e, sobretudo, produzir material humano para tocar essa jornada do empreender e inovar. Então, são dois aspectos. A universidade precisa melhorar e o ambiente precisa melhorar. E lógico, tem um terceiro fator. Existe uma elite econômica que hoje domina os principais setores, que no Brasil é de uma pobreza miserável. Então a gente precisa formar um novo grupo de pessoas. É preciso furar essa bolha desses grupos que dominam os setores e impedem que a inovação chegue. Quando a inovação chega, ela assimila a inovação e compra, e sufoca a inovação. É isso que eu vejo. Você vê uma das maiores incubadoras de startups é lá o Cubo, que está ligado ao Grupo Itaú. Quando aparece uma coisa interessante, o Itaú vai lá e compra aquela startup e coloca dentro desse transatlântico que é o Grupo Itaú lá, e aí aquilo vai se perdendo ao longo do tempo. Só que quando ela faz essa aquisição, ela
acabou com o ciclo de desenvolvimento daquela empresa que poderia gerar a próxima adversária do Itaú. Então, esse núcleo duro, que não é muito grande, que é pequeno, dos detentores das diferentes áreas da economia, esse grupo não faz bem. Esse grupo ele precisa ser substituído. Ele só pode ser substituído com novas empresas e empreendedorismo. É assim que eu vejo. Sim, e dando uma parte aí, Fabinho, uma das empresas que eu trabalho, ela passa isso correntemente, porque grandes produtoras de cosméticos do mundo, as maiores, já vieram oferecer de comprar a empresa com um discurso, olha, desenvolve só para a gente, mas eles sabem que não é isso, né? Então, realmente, né, esses grandes grupos, se a gente pegar vários nomes de grandes empresas de cosméticos, nós vamos ver que várias dessas grandes empresas fazem parte de uma holding só, né? E os caras ficam no mundo inteiro fazendo isso, e localmente tem mesmo. Exatamente, minando os polos de desenvolvimento, trazendo para dentro da estrutura deles, e aí fagocitando esse pessoal, e ali dentro, enzimaticamente, eles destroem as empresas novas. Mas como tem toda essa situação, eu pensei a questão do financiamento a fundo perdido como forma de incentivar os filhos dessa elite que estão na universidade a montarem suas empresas, fazer inovações, né? Mas eu concordo que tem que haver uma dose, né? Porque também risco demais afasta as pessoas de empreender. Você vê que, né, você vai abrir uma empresa para ter uma série de onerações e no final ter prejuízo, você melhor não abrir, né? Melhor fazer uma aplicação financeira ou fazer, né, alguma outra coisa com dinheiro, né? Quer dizer, precisa ter um incentivo muito forte para essa nova geração empreender. Quer dizer, essa geração é que está na universidade, são os filhos do pessoal do agronegócio, os netos do Olavo Setúbal, do Itaú, etc. Né? Esse pessoal está na universidade. Eles podem, se eles vislumbrarem chances de ter ganhos e também de contribuir para o país, porque eu acho que isso também é importante, eles poderão abrir novas empresas dentro do modelo da bioeconomia que a gente estava conversando, né? E agora, se for para pegar um empréstimo para pagar com juros, ninguém vai querer. Isso já tem o BNDES aí, né? Dentro das condições do mercado atuais, pouca gente vai estar disposta a criar uma nova empresa, gerar emprego, né? Então tem que ter um incentivo. Agora também eu concordo com você que não pode ser um almoço grátis, que também aí vai ter uma série de distorções, né? Principalmente se a concessão desses financiamentos for por motivos que não sejam da qualidade de um projeto, qualidade científica e tecnológica. Isso tem que, quer dizer, esse financiamento a fundo perdido seria como na FAPESP ou no CNPq, quando você tem um projeto aprovado, né, por suas qualidades, então você recebe uma verba a fundo perdido, assim como as pessoas recebem bolsa para estudar, né? Nos Estados Unidos elas têm que pagar a bolsa de volta, depois não conseguem pagar, né? Quer dizer, então, considerando que o Estado pode, né, colocar liquidez na economia de acordo com um plano de desenvolvimento, né, um planejamento estratégico do Estado, como a China faz, né, e é muito bem sucedida, né? Então vale a pena você dar uma bolsa para alguém fazer um curso de pós-graduação sem que essa pessoa precise pagar a bolsa depois. Então por que você não pode dar uma bolsa para alguém, para um grupo de egressos da universidade, um grupo de alunos montar uma empresa sem bolsa empresa? Eles criam a empresa, então não precisa pagar esse empréstimo, mas mediante a aprovação de um projeto. Eles fariam o trabalho de conclusão de curso
já sendo na forma de um projeto, esse projeto sendo aprovado, eles recebem uma espécie de uma bolsa para criar aquela empresa, aí depois é por conta deles. Se depois a empresa for mal, eles vão à falência, como qualquer outra, né? Mas aquele passo inicial para as pessoas ter a disposição de inovar, de gerar emprego, né? Gerar um novo produto, desenvolver um novo produto a partir dos nossos recursos, uma empresa que leve em conta as demandas, né, os problemas locais, etc., etc., tem que ter um incentivo, senão vai continuar o marasmo que está, né? As pessoas preferem outras formas de ganhar a vida, né, do que montar empresas. Mas o que você acha disso aí, Luiz Gonzaga? Oi, vamos lá. Eu acho o seguinte, muito bacana a conversa. Entendo, como professor universitário, entendo perfeitamente o que o Luiz Cláudio trouxe, o que o Bereba comentou e também o seu comentário, Alfredo. Eu fiquei pensando o seguinte, eu sou das ciências humanas, né? Então, meu problema é de outra natureza, né? É muito diferente desses que você narra, mas não muito. Eu tenho dificuldade também de tentar empreender, vamos dizer assim, não necessariamente me aproximar da iniciativa privada, mas tentar solucionar problemas práticos na comunidade. Isso é difícil um pouco, não tem interesse, não gera artigos brilhantes, né? Porque é um problema local, né? Eu tenho um projeto de extensão que eu tento fazer isso, conectar pessoas e tecnologias sociais, vamos dizer assim, para resolver problemas locais. Mas isso não gera interesse nenhum para a universidade, porque ela não se enquadra nesse mecanismo todo aí. Daí que eu acho que, nessa experiência toda, eu consegui identificar muito bem os interesses rolando, né? Para todo lado. Interesses da comunidade, interesse de quem ia participar desses encontros, o interesse dos pesquisadores, o interesse pessoais dos pesquisadores, né? Os interesses próprios da universidade e de grupos sociais que participavam desses encontros. E acho o seguinte, junto com essa história do Bereba do risco, que eu concordo com ele, eu acho que mais importante, tão importante... Oi? Só dizendo aqui para os nossos ouvintes que Bereba é o Fábio. Ah, é verdade. Essa é o costume. Mas então, essa história que o Fábio colocou do risco, acho que faz uns 35 anos quando eu chamo o Fábio de Fábio. Então, a questão do risco, eu concordo com ele, mas o risco, eu vejo sentido quando ele é atrelado ao interesse. Porque o interesse tem que estar explícito, né? Para o risco, para você saber para onde vai o risco, né? Quer dizer, você vai apostar em quê? Se você não sabe para onde você vai, né? Vamos dizer assim. E aí, enquanto o Luiz falava, eu pensava nisso, né? Quer dizer, esse problema da universidade, eu entendo essa resistência e tudo, mas ela tem um risco que a gente corre, é de se identificar com interesse privado só. E a universidade tem outro interesse, mas ele é mal traduzido. Então, a universidade deveria traduzir um interesse público, um interesse coletivo, um interesse social, mas traduz mal, portanto, representa mal esse interesse e vai estabelecer más relações com os outros interesses. Então, eu acho que o primeiro momento seria a gente reconstruir o nosso interesse, sem medo de assumir os nossos interesses, né? Porque às vezes eu brinco lá, interesse, as pessoas, interesse é o problema, né, e tal, porque como se nosso interesse fosse o bem ou qualquer coisa assim. Não. Ter problema, ter interesse não é problema, o problema é esconder ele, né? O problema é esconder seu interesse. Então, eu tendo a ir para esse caminho. Acho que o risco é importante, e entendo o Alfredo também, mas isso aí, se você sabe para onde você quer ir, você sabe que o tipo de risco e quanto você vai poder oferecer ou não, regular isso, e isso tem a ver com a universidade assim.
Isso impacta em tudo que vocês estavam dizendo, porque a gente acaba formando pesquisadores, só cientistas, né? Imagina, você está lá em São João del Rei, e no curso de psicologia, e formando mestres e doutores em psicologia para quê? Para absolutamente nada, nada, nada. Se tivesse o mínimo, né, já comentei isso em outros lugares, se a gente fizesse um pequeno estudo de egresso, já descobria que não serve para nada o mestrado, doutorado lá da universidade. E já teria que formar uma outra coisa. Porque você vê que as pessoas se formam ali e vão fazer outra coisa. Né? Então, eu acho que isso vale para nós também, né? Quer dizer, você quer montar um curso de mestrado? Tem um risco também. Monta e mostra o resultado nesse sentido. Com os egressos, né, que você forma, o que acontece com essas pessoas? E mesmo vale para a graduação, né? Para onde vai essa turma? Né? A gente não dá essa resposta. Então, eu acho que esse jogo todo, o interesse também é importante, junto com o risco. Aí eu queria ver a opinião aí do Luiz Cláudio sobre essa ideia. Então, eu queria fazer um comentário sobre a questão de risco aí, de dois aspectos. Né? Eu tenho acompanhado faz muito tempo a FAPESP com o PIP, né? E ela foi identificando isso. Então, a FAPESP vai lançar linhas agora de financiamento de empresa que ela só financia para cada R$1 que ela põe, a empresa tem que pôr R$1. Então, se a empresa colocar R$1 milhão no projeto, a FAPESP vai botar R$1 milhão. Né? Essa questão do risco aí que vem embutida. Porque a FAPESP ela identificou por um bom tempo com o PIP que muita gente usava o recurso para continuar fazendo uma pesquisa, a startup falia e não dava continuidade. E outros se viciaram, né? Faziam vários PIPs, 1, 2, 3, 4, 5, e nunca queriam ir para a fase 2, que a fase 2 é quando você tem que chegar com o produto no mercado, né? Onde entra o risco. Ainda é fundo perdido. É até R$1 milhão, mas ainda é fundo perdido com o direito de propriedade intelectual da FAPESP. Eles já estão vendo que esse modelo não é muito adequado, que o empresário tem que colocar. Né? E aí, do outro lado, a empresa que eu trabalho há mais tempo, eu lembro que uma vez a chefe de P&D chegou e falou para mim assim, ela falou, olha, a gente está... Porque comecei a trabalhar com eles de uma forma muito simples. Eles queriam, eu quero desenvolver um cosmético que faça isso. E eu quero que você me indique uma planta que faz isso. Falei, cara, a possibilidade de acerto aí era minúscula, perto da diversidade brasileira. Eu estudava, e fui até o 7º produto, tudo que eu indicava funcionava. Ela chegou para mim um dia e falou assim, olha, você tem que errar alguma vez, porque como você não está errando, eu estou tirando menos dinheiro da administração da empresa para o P&D, né? Porque, tipo assim, eles estavam trabalhando com o universo. Se eu vou gastar 200, né? Então, eu vou botar 200 mil, 1 milhão no P&D, agora está dando tudo certo, eu vou dar 100 ou 500 mil. Ela brincou, você tem que errar alguma, né? Para a gente conseguir recuperar. Estou dando um exemplo para ressaltar o que o Fabinho falou. Né? Acho que em determinados momentos, para evitar o vício, né? É importante que tenha um risco associado para evitar alguns problemas. No começo, eu acho que o modelo da FAPESP, que ainda vai persistir por um bom tempo, para estimular, é muito interessante a fundo perdido, porque se você vai pegar o egresso, a Unesp tem uma média de 40 startups por ano, segundo o levantamento da UIM. Se você pensar o egresso saindo, ele precisa de um suporte a fundo perdido, mas depois de um tempo, ou ele se estabelece ou ele sai fora, né? Porque aí eu também concordo que não dá para você ter o risco, e até com todos os aspectos que o Fabinho falou, né? Principalmente, se não tem o risco, eles não vão buscar os parceiros apropriados. Né? Eles bom, vou fazer isso aqui, não vou correr risco nenhum, vou pegar esse aqui que é mais barato, ou aquele lá que faz meia boca, né? E aí talvez pensando num modelo geral para desenvolvimento, não seja o bem apropriado, né? E acho que junto vem a cultura que o Luiz falou, né, da academia, a gente desenvolver essas coisas, porque o aluno de hoje, alguém comentou, ele
eu gostei da frase, mas não vou saber repetir, né? O cara forma só para ficar na universidade, né? O Fabinho falou claramente, com uma linguagem mais apropriada, né? E se eu conversar com os meus pares, né? Eu falo que eu adoro conversar com os meus ímpares, porque os meus pares eu estou perdido, cara. O cara acha que tem que ser assim mesmo, né? Que ele tem que formar o aluno para seguir, não é só na universidade, na linha dele, na carreira dele e ser o eterno parceiro dele. Isso acontece na Europa também, né? O cara sai do laboratório de doutorado, ele está preso àquele laboratório de origem o resto da vida se ele continuar dentro da academia, né? E é o que o cara quer, que não é um modelo apropriado, né? Então, um mundo lá fora, né? E é lógico, concordo plenamente, a cultura do empresário brasileiro é um pouco complicada, né? Grandes empresas de cosméticos tentaram acabar com essa empresa com quem eu trabalho, que é uma empresa pequenininha, era pequenininha, ainda é, não é microempresa ainda, numa cidade do interior de São Paulo, né? Com produtos sendo comprados pelas grandes holdings internacionais de cosméticos, e querem abafar uma iniciativa dessa, né? Porque a inovação vem junto com a palavra competição no mercado, né? Você pensar na indústria de cosméticos, quantos cosméticos têm atividade comprovada? Não chega a ser 5%, né? Aí uma empresa dessa pequena faz um cosmético que comprova, estuda mecanismo de ação, faz teste em humanos, com uma nova tecnologia, com mecanismo de ação novo, esse cara vende o produto pelo que ele quiser, né? E aí as outras que não fazem, vamos comprar, né? Os caras são bons pra caramba, vamos comprar, né? Compra para não fazer mais, né? Para não fazer mais, né? Mas acho que concordo com essa questão do risco, porque acho que cria. Aí eu falando do meu lado, né? Cria do meu lado uma maior responsabilidade também com a empresa, do docente, do pesquisador com a empresa, né? Eles estão investindo muito no meu laboratório. Eu arrisco muito, lá com eles arriscam muito trabalhar comigo, porque eles podem fazer um estudo de gastar em 400, 500 mil reais para chegar à conclusão que a planta que eu falei para ele testar não serve para nada, né? É um outro risco que não é financeiro para mim, mas que é muito pesado se eu errar, né? Num contexto desse, né? A pessoa está gastando, que é um risco que a gente não corre e não respeita muito quando o dinheiro é público, né? Isso também a FAPESP me dá, no final, se o meu projeto der tudo errado, eu escrevo um relatório mais ou menos, justifico, que é assim que essa cultura na academia acontece, né? E aí também não estimula o cara a avançar, né? O novo diretor científico da FAPESP está falando que ele só quer aprovar temáticos agora que sejam de risco, porque se não tiver risco para fazer a mesma coisa, não vai ser temático. Se isso vai ser verdade ou não, vamos esperar, porque uma coisa é o diretor científico falar isso, outra são os comitês que vão julgar o teu projeto, né? Que aí são os nossos pares. Os nossos pares não pensam muito nessa questão da inovação, né? Estão pensando no número do artigo. Mas acho que é uma cultura que a gente vai ter que aprender, né? Eu acho assim, só complementando, Alfredo, antes de você, eu concordo com você, Alfredo, sobre a história de que há momentos diferentes no desenvolvimento. Então, quando você está lá naquele momento inicial, lá, o bootstrap lá para uma empresa, que o cara ainda está começando a vida de empresário dele, é lógico que nesse momento você exigir muitas garantias dele e querer ver o seu dinheiro voltar rapidamente é uma coisa que vai inibir, de fato. Então, eu acho que esse momento inicial lá na fase embrionária, é o que o cara precisa de 50 mil reais, que é o dinheiro para ele comprar aquele aparelho que vai fazer com que a ideia dele vá para frente. Pô, ok, aí eu concordo que nesse ponto aí, a gente pode pensar num modelo de fundo perdido mesmo, certo? Ou não, ou financiar o investidor. Quem que vai botar o dinheiro aqui? Sou eu, o Fábio. Beleza. Mas o Fábio vai conseguir uma grana para botar esse dinheiro. O risco é meu.
Eu sou um investidor, eu posso financiar o investidor, não o desenvolvedor, não o menino que está saindo da universidade e montando a empresa, mas eu vou botar o dinheiro nele lá. É lógico, com facilidades, mas eu posso já inserir algum grauzinho de risco se eu financio o investidor. Ou não, ou realmente nesse momento aí é a fundo perdido. Mas conforme as coisas vão avançando, aí você vai ter que falar, bom, agora, ok, você já deu o primeiro passo, o segundo e o terceiro. Daqui para frente a gente vai entrar, a gente vai ser parceiro. Você vai botar uma grana, eu vou pôr também. Certo? E vai ter uma hora que, ó, agora a grana não é mais de graça. Agora a grana, isso aqui não é mais de graça para você, não. Beleza, ótimo. Ou é uma parte da tua empresa que eu não quero, mas eu quero, então, que isso me retorne em X tempo, né? Então eu acho que a gente chega num acordo aí, né? Bem, gente, já está um pouco avançada a hora. Eu queria fazer uma última pergunta para o Stas a respeito da descriminalização da maconha, e também a possibilidade de se separar, né, a parte medicinal, os componentes medicinais, dos componentes que geram efeitos não desejados, né? E também o uso recreacional, que também a liberação para o uso recreacional, né, dentro de certos critérios e tal. Isso não seria um grande potencial para a bioeconomia, para transformar o traficante num produtor de plantas com uso medicinal ou recreativo? Né? Porque eu tenho a impressão que atualmente, quer dizer, eu não tenho dados sobre isso, mas eu tenho a impressão que as drogas que são consumidas no Brasil são produzidas em outros países e contrabandeadas, né? Ou boa parte delas. Né? Agora, se a gente tiver a descriminalização, a gente poderia ter produção no próprio país, gerando emprego, tirando pessoas da marginalidade, e, é claro, com consumo controlado, né? Porque, como é ilegal, não tem controle sobre o consumo, a venda e o consumo. A partir do momento que, como em outros países, for descriminalizada, você vai poder controlar, assim como se controla, né, a bebida alcoólica, o cigarro, etc. Quer dizer, sendo legal a venda, você tem como controlar, né? Mas eu estou fazendo muitas questões misturadas, Stasio, mas eu sei que você tem esse trabalho aí com plantas medicinais, né? Qual seria a sua visão sobre essa questão? Porque é um dos grandes problemas do país, né? Da Sim, sim. violência nas periferias, por causa de tráfico e armas, né? Por parte da população ela é discriminada, é associada com tráfico, às vezes a pessoa não tem nada a ver com o tráfico, mas ela é reprimida pela polícia, como se tivesse, né? Bala perdida, quer dizer, é um problema muito grande que talvez a bioeconomia fosse parte da solução, ou não. Então, Frida, especificamente da cannabis, né, eu participei até de uma comissão nacional para autorização, liberação da cannabis, pelo menos a medicinal, tudo, sim. Ela é um pouco diferente, é um tema que é sempre espinhoso num país como o nosso, né, que tem essa questão cultural e judicial em cima de um produto dessa natureza, mas assim, bem tecnicamente, né, em relação à cannabis sativa, ela não tinha motivo de ser proibida. Primeiro que assim, historicamente, ela foi proibida por um pedido dos Estados Unidos e de um general americano com o apoio do governo brasileiro na ONU, que foi o voto de Minerva, inclusive, na Organização Mundial de Saúde e depois na ONU, porque era a única maneira que, naquele momento, nos Estados Unidos, você podia criminalizar o negro e o latino, porque eles eram os usuários da cannabis. Então, tem um interesse muito grande aí de um controle social no uso dessa droga. E tem uma questão que a cannabis também é a melhor fibra, né? Ela é melhor que para fazer pneu de carro, de avião. Ela estava nas velas dos navios antigos. E o pessoal da Dunlop tinha uma influência muito grande no governo americano e conseguiu colocar a cannabis como a droga, na época, a droga do demônio, do diabo, e criminalizaram todo mundo. Mas assim, não tinha
amparo, conhecimento científico para proibir o uso, né? Então, a partir daí, a sociedade, lógico, não sabe essa história, acha que essa coisa, esse discurso que a gente escuta é a porta de droga para outra, é a porta de entrada para outra droga, essas coisas não existem, né? Do ponto de vista de efeito terapêutico que ela faz, o álcool e o tabaco, não tem nem como comparar o número de mortes relacionadas ao álcool e ao tabaco com a da cannabis, né? Então, do ponto de vista terapêutico, tem mais de uma centena de medicamentos no mercado que não têm as evidências científicas que a cannabis tem, e ela não está no mercado, né? Então, e se ela é tão... Cara, ela tem toda essa coisa, né? Do ponto de vista medicinal, não vejo por que não legalizar. Na verdade, o Brasil poderia produzir isso e exportar para o mundo inteiro, em termos só de medicamento, né? Daqui a pouco a gente pode chegar até na questão de recreação, né? E trabalhar com o produto in natura, porque tem dados muito claros, é o canabidiol que é terapêutico e o tetraidrocannabinol que é alucinógeno, mas já tem dados científicos mostrando que é a combinação dos dois que é terapêutica. Você não pode... Um dos medicamentos principais à base de cannabis são os dois compostos na proporção de 1:1. Eles funcionam melhor para epilepsia, para controle de uma série, para asma, inclusive usando sendo fumado, se tem efeitos benéficos. É que ela foi escolhida como uma droga para criminalizar um grupo da sociedade, e o mundo abraçou essa causa porque os Estados Unidos tinham um domínio muito grande na Organização das Nações Unidas naquela época, né? Então, e se a gente considerar tudo isso, ela não tem por que ser ilegal do ponto de vista, inclusive, recreativo. O álcool é mais perigoso que ela, o tabaco é mais perigoso que ela, né? Contra as outras drogas, aí já é um universo um pouco mais complicado, né? Se você pensar em cocaína, em anfetaminas, não sei o quê. Mas, olha, grandes produtores, inclusive fora do Brasil, que ficaram milionários com a maconha, eles são brasileiros, né? Eles foram montar essas startups fora do Brasil porque não conseguiu o espaço aqui, né? É uma loucura tão grande, a gente não consegue estudar a planta aqui, porque como que eu vou provar para o governo não derrubativo esse negócio se o cultivo não é permitido? Tudo bem, se eu trabalhar com o produto, canabidiol, eu compro lá de Israel, que é onde ele foi descoberto, é onde ele é produzido, e importo e faço. Mas se eu não trabalho com composto puro. Eu acredito que a mescla de substâncias, que são mais de 300 que a cannabis tem, é esse conjunto que pode ser melhor do ponto de vista terapêutico. Bom, se eu for publicar um artigo com a cannabis e alguém no Brasil resolveu perguntar para mim aonde eu obtive, eu estou preso, né? Um professor de farmacologia comprou a cannabis no mercado, na rua, com o traficante, para estudar no laboratório. Mas é uma grande divisa. Olha o que aconteceu no Uruguai, aí só com a arrecadação de impostos, né? O Canadá, brincadeira, eles têm variedades e variedades com quantidades diferentes do produto para produzir diferentes efeitos, sim. É um produto que não tem descrição de adição grave, da pessoa não conseguir largar, né? O tabaco é pior de você largar, e o álcool, enquanto adição, vício, né? Então, é uma questão histórica que foi proibido, e isso aí, quando eu falo tudo isso, porque isso me levando enquanto pesquisador, eu não vejo razão dela não ser legalizada. Eu não vejo razão. Mas se o Brasil soubesse fazer isso direitinho, cultivar isso daqui, aqui no Brasil, é um clima favorável, né? Você tem tecnologia para trabalhar com isso. As primeiras pesquisas de atividade terapêutica de cannabis saíram do Brasil, né? O professor Carlini, que faleceu o ano passado, o precursor disso, o orientador dele já tinha trabalhado com isso. Você tem tudo, né? De novo, é aquela coisa do país não aproveitar a riqueza aí do ponto de vista de conhecimento para fazer, né? Porque respeita uma coisa
que foi determinada por uma organização, por uma influência política, e que nunca mais a Organização das Nações Unidas se debruçou pelo assunto, que é simples, é tirar ela da lista da ONU e da OMS de droga psicotrópica. É muito simples, tirar dali, né? O álcool está lá, mas ele é legalizado, né? Então, eu não vejo nem sentido. É lógico que esse discurso na academia me levou a uma denúncia de estímulo ao uso de drogas, tudo. Então, a gente também está num sistema que, às vezes, você falar abertamente sobre isso, né? Vem isso. Mas a gente sabe que esse discurso não tem como pegar, porque os dados estão aí, né? Isso é de gente que não tem muito conhecimento sobre o tema para fazer esse tipo de crítica, né? Mas eu não vejo problema nenhum, devia estar legalizado e faz tempo, não só a terapêutica, como a outra, porque eu imagino que até do ponto de vista social, sei lá, aí o Luiz comentou que é da área de humanas, talvez isso até reduziria, de certa forma, o consumo de tela, porque aquela questão individual do que é proibido, do que é mais interessante, né? Isso passa pela espécie humana, né? Você não quer experimentar um quiabo que é permitido, né? Mas alguma coisa proibida que possa te dar um benefício, você quer, né? Da natureza humana, né? Talvez isso significasse até um impacto diferente, né? E isso de ser porta para outras drogas, isso não existe. O sistema todo é muito complicado para ter um raciocínio tão simples, né? Eu uso isso e por isso eu vou usar drogas mais pesadas, né? Ou que sejam realmente mais prejudiciais do ponto de vista da saúde social, né? Mas eu acho que nós estamos atrasados, né? Isso era para ter sido votado antes da mudança da presidência no Senado. Tinha um documento lá, tinha uma proposta, não sei se era um projeto de lei, o que era, a gente ajudou a escrever, né, cara? Mas os caras demoraram, aí mudou o Congresso, mudou a presidência, e você sabe que esse tema, nesse governo, é um tema que não é bem-vindo para eles, né? Nesse governo. Bem, pelo adiantado da hora, acho que nós vamos precisar encerrar para não ficar um vídeo muito longo, né? Luiz Gonzaga gostaria de comentar sobre essa questão aí? Eu acho que está tudo dito. Tá bem claro o posicionamento aí. Tá bom, gente. Então, eu agradeço a todos por essa excelente discussão, ideias muito pertinentes, né? Que eu acho que bastante construtivas, que vão nos dar aí um ânimo para continuar nessa investida aí de discutir, né? O que a gente está chamando de bioética da governança, quer dizer, os valores, os princípios que devem ser seguidos no governo do país, em todos os níveis, para que a gente consiga uma melhoria da nossa sociedade, né? Um melhor enfrentamento dos nossos problemas. Isso como uma proposta, uma política do Estado, não de um determinado governo ou de um partido, né? Então, eu agradeço a todos e peço ao professor de Stasi proferir suas últimas palavras para a gente encerrar a nossa sessão. Alfredo, eu queria agradecer, muito legal. Fábio, muito bom te rever, conversar de novo, né? Repetir os mesmos assuntos, prazer muito grande, Luiz Gonzaga, te conhecer. Espero que tenha sido interessante para quem for assistir. Agradeço a oportunidade e vamos ver se a gente tem outras oportunidades de conversar mais aqui ou fora daqui, né? Tinha que acabar essa pandemia. E um abraço a todos aí. Obrigado. Muito obrigado.